Esse aí é o Pedro Henrique Krambeck. Ele é suspeito de fazer parte de um esquema de tráfico de animais silvestres. Só que a imprensa brasileira o chama de o estudante de medicina veterinária. Um estudante de medicina veterinária que guardava em casa quase 20 serpentes, muitas das quais nem deveriam estar no Brasil. No dia 7 de julho, Pedro foi picado por essa naja e imediatamente avisou os pais. Ele foi para um hospital, onde chegou ainda consciente. Aí o quadro se agravou, ele entrou em coma e foi necessária uma mobilização internacional para salvá-lo. No Brasil, só havia uma única dose do soro antiofídico que Pedro precisava. Essa dose estava no Instituto Butantan, sediado em São Paulo. Aí ela foi enviada para o Pedro em Brasília. Só que não foi o suficiente. A família dele então importou 10 doses dos Estados Unidos, conforme apurou o Correio Brasilense. Pedro também passou por uma sessão de hemodiálise e o quadro de saúde dele foi melhorando. No dia 13 de julho, menos de uma semana depois de ser picado, ele já voltava para casa. Os compromissos no hospital podem estar perto do fim, só que Pedro ainda vai ter os compromissos com a polícia. Mesmo depois de ser picado, Pedro tomou todos os cuidados para não ser pego. Sabia-se que havia em Brasília um rapaz picado por uma naja, mas não havia nenhum registro formal ou qualquer informação sobre a existência de uma naja na cidade. Uma espécie que não existe ou não deveria existir, pelo menos não nessas condições no Brasil. Pedro teria repassado a cobra a um amigo. Esse amigo estava com medo de ser preso, então ele abandonou a serpente venenosa num local público e informou a polícia. É o que conta o Major Elias Costa. Quando ele informou que ele havia deixado as proximidades aí do Shopping Pier 21, num local escuro, e atrás de um muro de areia. Então, assim, o animal, ele aparentemente passa bem. O local onde ele está acondicionado é um local ideal para se acondicionar esse tipo de animal, se caso alguém queira levar para algum lugar. Muito embora ele seja um animal bem agressivo, nós não encontramos ele agressivo não, ele é um animal tranquilo. Pouco depois de encontrar a naja, a polícia chegou a uma propriedade rural nas imediações de Brasília, graças a uma denúncia anônima. Lá foram encontrados quase 20 animais. Mais uma vez, a apreensão foi de responsabilidade do Major Elias, que dessa vez se dizia preocupado com o tamanho do esquema que ele estava descobrindo. Isso nos preocupa um pouco, porque nós estamos vendo aí que de alguma forma está havendo algum tipo de contrabando desses animais. Mais tarde, uma outra apreensão, dessa vez de uma jiboia arco-íris, num apartamento que seria do pai de um amigo de Pedro. Nesse imóvel, aparentemente desocupado, também havia ratos que serviam de alimento para a cobra. O delegado William de Andrade, que ficou responsável pelo caso, deu sinais de que estava se convencendo de que não estava lidando com colecionadores de animais, não. A origem dessas cobras suspeita-se serem do mercado ilegal, mercado de tráfico de animais. Há também suspeitas de que não só adquiriram, mas possivelmente comercializavam esses animais. Muitas delas caríssimas, Nós temos cobras aí de valores acima de R$10 mil, possivelmente até R$20 mil. Você ouviu aí, apenas uma das muitas cobras do Pedro pode valer até R$20 mil. Isso deve ajudar a dar uma dimensão do quão pequena, do quão ridícula é a única punição imposta a ele até agora, uma multa de R$2 mil pelo IBAMA. É claro que o Pedro ainda pode ter outras complicações com a lei, porque agora o esquema de tráfico de animais revelado pela naja também vai ser alvo de um inquérito do Ministério Público. Depois da prisão de Pedro, a polícia lançou em Brasília a Operação Squamata. Essa operação teve como alvo uma outra propriedade rural, onde foram apreendidas mais 7 serpentes e 3 tubarões. O ritmo crescente das apreensões gerou um trabalho no Zoológico de Brasília, que recebeu os animais apreendidos e nem sempre em boas condições. Por enquanto, os animais vão permanecer nessas caixas até o processo de quarentena, de exame, de análise clínica, de estado de saúde desse animal, para não correr o risco de trazer nenhum contaminante para as espécies que a gente tem no plantel. Provavelmente não viviam nas condições ideais para um réptil,
com umidade adequada, frequência de alimentação adequada, justamente pela score corporal desses animais. O que a gente pode observar é que algumas estão magras, com lesões nas escamas. Então o que a gente fez foi colher sangue, fazer uma avaliação física mais detalhada e posteriormente a gente vai ver o resultado desses exames. Aquela naja, a primeira cobra que foi apreendida, a que picou o Pedro, também foi enviada para o zoológico de Brasília. Depois de passar por todos os processos que você acabou de ouvir aí, os profissionais do zoológico mencionarem, ela ganhou um belíssimo ensaio fotográfico. Existe uma boa quantidade de fotos da naja de Brasília circulando pela internet. Elas são de autoria de Ivan Matos, que tem 25 anos e atua como voluntário no Zoológico de Brasília. Ivan fotografou a naja por cerca de 1 hora. Ao site G1, ele disse: "No início foi bem difícil de fazer a foto, porque tinha muito movimento. Ela demorou um pouco para se acostumar. Estava agitada e conhecendo o novo recinto, passeando para tudo que era lugar. Parecia que ela nunca tinha ficado livre tanto tempo." Ivan conseguiu boas imagens da cobra, mas ele não hesita em dividir os méritos do ensaio com a modelo, que, segundo ele, acabou colaborando. De repente, ela olhou diretamente para a lente da câmera. Ver aquilo tão de perto, a cobra olhando fixo, foi um momento mágico. Quando ela fez o movimento e abriu o capelo, senti como um privilégio enxergar aquilo, um comportamento natural da naja. As fotos foram divulgadas pelo zoológico na sexta-feira, dia 10. Nas horas e dias seguintes, essas imagens virariam um fenômeno na internet. As fotos feitas por Ivan ganharam textos e edições para expressar uma repulsa coletiva contra o ex-dono da naja, o estudante de medicina veterinária chamado Pedro. Aqui, nota-se um fenômeno interessante. Pedro estava entre a vida e a morte quando esses memes foram feitos. Essa é a manifestação de uma coisa chamada Schadenfreude. Essa palavra alemã junta Schaden, que significa dano ou prejuízo, com Freude, alegria ou prazer. A palavra, portanto, se refere ao prazer que sentimos diante da dor ou do prejuízo que são provocados aos outros, normalmente nossos inimigos, ou então aqueles em posição mais alta na hierarquia social. Em alemão, há um ditado que reconhece a alegria que sentimos com a dor alheia como a mais genuína de todas as alegrias possíveis. Schadenfreude é a alegria mais bela, já que vem de dentro do coração. É essa tal alegria mais bela que os memes da naja andam expressando tão bem. Mas é claro que essa cobra aí não é o único animal que tem evocado esse sentimento nesses dias. E ontem foi inventar de dar um pouquinho de comida para uma ema que estava ali no gramado e ela não reagiu muito bem não, bicou a mão dele. Bom, a gente espera que a ema não tenha pegado Covid do presidente. Agora, você sabe o nome do sentimento que notícias como essa aí acabam evocando na gente. A questão agora é, será que junto com essa alegria tão genuína deve vir alguma culpa? Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí a Juliana, acompanhada do Jobi. Diz a Juliana para ele: "Você deu sentido à palavra companheirismo, companheiro, companes, com mais pão. Não significa simplesmente repartir o pão, e sim comer do mesmo. O pão da saúde e da doença, o pão da alegria e da tristeza, o pão da luta, às vezes doce, outras amargo. Compar é ter o outro como a ti mesmo, juntos na caminhada do amor por um mundo sem nenhum tipo de escravidão e para todos os tipos de pessoa. Te amo, Jobi, meu amor, meu companheiro." Beijo, gente. Valeu!